complexa e só quem tem dinheiro consegue fazer. E tem aquelas crenças que a gente sabe. Impeditivas, que a gente também fala pra gente mesmo, Limitantes, né? É, que a gente se limita também, né? Exato. E a nossa linguagem é uma linguagem mais facilitada, uma linguagem mais... que as pessoas conseguem se identificar melhor e falar, tem um caminho aqui que eu consigo seguir e eu consigo avançar e atingir meus objetivos. É um pouco por aí. E depois eu repito essa parte. Pode repetir? Depois eu repito essa parte aí, que ficou bonito. Ficou bonito, ficou bacana, ficou autêntico. Exato. Mas sabe uma coisa que eu tava percebendo? Obviamente que eu fiz umas pesquisas sobre você e sobre a finança antes da gente conversar, né? Pra não chegar aqui totalmente fria. E depois, quando eu te mandei a minha apresentação, eu falei, eu já mandei pra Ana ou não? Ah, mas você não mandou, você não tinha mandado, mas depois eu já tinha feito algumas coisas meio tipo... Não, mas é porque aquela apresentação hoje, ela tá mais atualizada do que qualquer rede e site que você entre lá na ótimo. Finança. Eu vi a apresentação. Mas eu tinha que ter te mandado antes. Não tem problema. É porque é o que eu tô fazendo agora. Eu tô reformulando o site. Sim. Eu tô criando uma plataforma própria Sim. que vai representar o que vai estar interligado com o site. Sim. E eu tô agora com uma empresa para fazer minhas redes sociais. Ótimo. Então eu tô reestruturando essa parte toda. Você tá agora, arrumando a casa. Arrumando a casa. Muito bem. Porque, enfim, a gente vai falar aqui, talvez esse projeto começou em 2021. Sim. Com outro nome. E com um propósito paralelo ao que eu estava fazendo. Qual era o nome, de curiosidade? Mentorio. Mentorio, tá. E agora virou Financia. Yeah. O Mentorio tinha uma pegada, tipo, que era uma parte de mentoria financeira com o Rio de Janeiro. Que ótimo. Aí virou Mentorio. Pra carioca. Exato. Aí, tipo, na hora eu falei, pô, cara, muito maneiro. Não sei o quê. É legal. É legal, mas eu acho que o Financia dá uma robustez maior, dá uma coisa mais... Você está abrindo agora para brasileiros no mundo inteiro, para portugueses, né? Estou imaginando que você está querendo eu tô com medo. abrir asas. Eu tô com medo agora que eu submeti ao INPI da Europa. Ótimo. Só que eu tô com medo. Mas até quando que eles têm? Ninguém vai pegar esse nome. Ninguém Ouviram? vai pegar esse nome. Já é dele. Você já tem o .com. Não, então, eu tenho .com, eu tenho tudo. Agora, existe um banco na Europa que ao invés dos 2 6, tem um T, que é o Finantia. Mas você fez deixa eu fazer uma pergunta técnica. Eu fiz os CAIs, tipo de educação. Você fez o mista? Você fez a proteção mista, que é o logotipo mais o nome? Perfeito. Acho que vai. Também acho que vai. Acho que vai. Acho que vai. Parecia aquela coisa, tipo, depois do teste de matemática da escola, você espera a nota da prova, ou então quando você sai da prova de matemática, você fala assim, quanto que deu a solução do 8? Deu B, né? Deu B. Aí todo mundo assim, não, deu C. Aí você fica assim, putz. Não, mas aí, no meu caso, eu falaria prova de história, porque matemática era bom. É verdade. Você é dessa área de exatas, eu sou da área de humanas. Exato. Pra mim prova de matemática era pesadelo total. Tem um caso que foi muito engraçado, prova de física, que também é muito número, não sei o quê. Sim. Eu estava sentado na primeira fileira da turma, na prova, primeira fileira. E a prova começou e a galera toda atrás de mim, assim, eram 4, assim, atrás de mim, dos melhores amigos, assim, juntos. Sim. Bom, fiz a prova, depois, passei pra trás. Sério? Juro. Aí o de trás, passou pra trás, a cola, chegou até o último, beleza. Pô, bacana. Chegou no dia das notas. Sim. Não vou lembrar o número exato, mas foi tipo 9, 8, não sei o quê. E o último, 2. Aí tava a gente... Ô, Breno, que porra é essa? 2? Todo mundo aqui, o 9, 8, não sei o quê. Ah, não, pô, eu achei que ia ficar muito na cara, eu resolvi mudar algumas coisas. Eu achei que o professor tinha mudado a prova. Não, era a mesma prova. Achei que o professor tinha feito uma prova diferente para cada fileira. Tem que se fuder na tua vida, né? Porque, pô... A gente tinha um cara assim na nossa sala de aula, chamava Felipe, muito inteligente, sempre da área de exatas também, e que ajudava, a gente esperava dar o sinal da segunda aula, 45 minutos depois, que a gente sabia que ia começar os códigos. Daí ficava todo mundo assim. Só que os nossos professores, eles trocavam as provas à medida que as fileiras iam mudando. Eles davam a prova A, B, C e D. E aí, só choradeira depois. Tinha uma outra técnica que era, quando a prova era múltipla escolha. Sim. Aí, tipo, sei lá, A, B, C, D. Sim. Aí tinha a questão número 1, a turma inteira já sabia isso. Era tipo assim, o A era muito fácil. Sim. O B era fácil. O C era difícil. E o D era muito difícil. Então a gente fala assim, porra, caralho, a 3 tá muito difícil.
O nego já sabia que era D, tá ligado? Aí eu Adoro. fazia, cara, muito bom. Essa época de colégio é Adoro. muito boa, né? Mas você sempre foi da área, então, de matemática tranquila pra você, imagino, né? Sei. E Eu fiz escola técnica também. Tá, Médio técnico. sim. E meu pai é engenheiro, Hum. então tenho meu pai é a minha grande Tem o inspiração DNA. nessa área, É. não só dos números, mas do empreendedorismo, enfim. Então, tem o DNA. E aí na escola técnica você acaba, era técnica eletrônica, então é aquela coisa muito exata, muito tipo, não é só número, mas é aquela coisa muito exata, sabe? Tipo assim. Tanto é que eu não me considero uma pessoa criativa na vida, na criatividade, vamos chamar assim. Porque às vezes você fica muito assim e tal. Hoje eu já tô um pouco mais. Você tem essa coisa, assim, de você olhar pra alguma coisa e focar ali. Como é que você sente que a tua mentalidade funciona, assim, por causa de que você é de exatas? Cara, eu tenho uma. Eu normalmente enxergo as coisas muito com números. A verdade é essa. Tipo, quando eu, sei lá, vejo alguma coisa, eu já tento representar aquilo matematicamente. Lógico que se a gente está olhando para a área de finanças e investimentos, eu sempre vou olhar aquilo de uma forma. Como é que eu vou conseguir aplicar aquilo na minha vida para me dar um resultado lá na frente. Mas acho que no geral, eu acho que é essa parte de olhar para alguma coisa, qualquer coisa que seja, eu vejo muito como é que eu consigo aplicar aquilo, que aquilo vai dar um resultado. Uhum. Só que na minha cabeça a coisa vai mais lógica. Tipo, o A com o B vai dar C, sabe? Não é aquela coisa do tipo, porque se jogar o A pra cima Ele e vira der cambalhota, 3, vira 3 e abre uma borboleta e faz um não sei o quê. Não, sabe? É uma coisa muito pragmática no bom sentido de olhar, cara, isso aqui vai funcionar dessa forma e vai dar esse resultado. É uma forma de estruturar o problema, assim. É. Você não é aquelas pessoas que olham o problema e começam a falar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e agora, que agora? Você Não. consegue olhar o problema de uma forma racional. E até um pouco do que eu estava falando antes, que é, eu procuro simplificar as coisas. E a forma de simplificar é olhar para aquilo e conectar aqui algumas peças e depois chegar num resultado. Isso na minha cabeça, por ser uma cabeça um pouco mais lógica, vamos chamar assim, uma coisa mais... funciona bem, né? Então... Você viu isso em casa, né? Seu pai Eu vi isso em casa. Meu É. pai sempre trabalhou muito, trabalhou na área de petróleo e gás. Sempre trabalhou muito, ficava muito tempo fora de casa, viajava também bastante. Teve uma época que ele acabou saindo naqueles programas de demissão voluntária. Sim. E aí olhou e falou, foi bom, tal, mas depois, e agora, né? Aí começou a empreender, começou a usar os contatos que ele tinha, começou a fazer negócio com outros países, e aí cresceu muito mais daquilo que ele... Ganhou uma segunda vida ali, Ganhou uma segunda vida que hoje, agora, ele aposentou mesmo. Uhum. Ajudei ele a ter algumas coisas na empresa dele e tal, não sei o quê. Mas olhando hoje para trás, tentando fazer um paralelo, eu segui um caminho muito parecido com o dele. Talvez a grande diferença aqui é que eu tô ajudando mais pessoas de uma forma direta na vida daquela pessoa. E isso, vamos chamar assim, eu peguei o que meu pai me deu como exemplo e, tirando um pouco da modéstia, melhorei aquilo de uma forma onde eu consiga ajudar mais pessoas. Você fez o que todo pai sonha fazer. Não, meu pai Que fala eu- isso, é. você sou eu melhorado, tipo isso. Todo pai sonha com isso. É. E... Você já é pai? Não, Putz, você vai sentir isso. Nossa, Não, você não vai sentir sou. isso na veia. não sou. É. Ainda não sou. É. Ainda não sou. Mas, inclusive, agora em junho vai ter... A gente casou ano passado. Sim. Ah, então aproveita. Não, calma. Vai não, por mim. em junho agora, dia 5 de junho, faz um ano. Parabéns. Calma. Adiantado. Faz um ano e a gente vai fazer uma festa de casamento. Ótimo. Porque no ano passado foi só aquela coisa civil, não sei o Sim, quê. papelada. Tinham amigos próximos, não sei o quê e tudo. Mas meus pais não estavam, minha família não estava, a família dela não estava. E agora, em junho, vai estar minha família, a família dela, amigos do Brasil, meus, amigos do Brasil dela, amigos daqui. Então vai ser uma festa Que mesmo. celebração boa. Vai ser Merecida. dia 5 de junho. Aí, é uma quinta-feira, porque é exatamente um ano Sim. do... Gente, depois Do dos casamento 40, ano fazer festa de passado. quinta-feira ainda é possível.
Ainda é possível. Então, não sei se você tem e 40, agora, no meu não, caso então, é. a gente pode entrar nessa conversa porque tem tudo a ver com o que eu tô pensando. Eu tenho exatamente 40 anos. Sim. E eu, aí falando um pouco dessa... A gente pode falar aqui um pouco mais até dessa trajetória toda e tal, não sei o quê. E voltar e falar um pouco sobre isso. Mas porque você começou, inclusive, que eu pesquisei você, eu e você tivemos um começo parecido, mais ou menos nos mesmos anos. Assim, você foi telecom. Sim. Eu também fui telecom por muitos anos. Fiz, sei lá, Você tem Você foi Intelig no Rio de Janeiro, depois Vodafone. Não, teve alguma coisa no meio. Oi. Oi. Era Oi. Oi. BRT, né? Depois, junto. Depois Intelig, depois TIM. Depois a TIM comprou e tal. E... Então vamos entrar um pouco por aí, assim. Eu sou engenheiro de telecomunicações. Então, minha vida sempre foi voltada para a área das telecomunicações. Segui esse caminho dentro das operadoras e tudo. E meu grande objetivo, passado algum tempo, era internacionalizar a minha carreira. E como é que eu posso internacionalizar a minha carreira? Eu olhei para o mercado e falei, qual empresa de telecomunicações é global e que eu consiga atuar. E aí eu tinha uma outra vontade, que era morar em Londres. E aí, pesquisando empresas, não sei o quê, eu cheguei à Vodafone, que é uma empresa de telecomunicações, é uma empresa global e é uma empresa com sede em UK. Falei, ela que eu quero. Bom. E aí comecei a buscar contatos, comecei a fazer alguns contatos. A resolver os seus problemas de forma pragmática. Né? Tipo, o que eu preciso... chegar no resultado. Não, exato, é tipo, eu tô aqui, eu quero estar aqui. O que eu preciso fazer para chegar lá? E foi assim que aconteceu. Eu vim para Portugal de férias e mandava mensagem no LinkedIn, essas coisas, para pessoas da Vodafone, tipo, olha, eu tô aí, eu tô de telecom no Brasil, queria trocar experiência, pra gente falar sobre o mercado Chamar e tal. pra um café, né? Chamar pra um café. Coisa que o brasileiro faz muito bem. Chamar pra um café. Como você deve imaginar, pouca gente respondia, né? Tá tudo bem. Só que aí depois, 2 responderam e um deles era do RH. E o outro, coincidentemente, foi meu chefe depois. Que legal. Bizarro, né? E, enfim, quando eu estive cá, conversei com eles e tudo. Só, cara, naquela coisa, tipo, olha, o mercado do Brasil funciona dessa forma, e aí, como é que é aqui e tal. E, óbvio, depois chegava e falava que tinha uma vontade de vir. Aí depois o cara do RH falou, mas eu não... A gente não tem nenhuma vaga, porque eu sempre fui da área comercial, de grandes contas. A gente não tem nada agora, mas em março vai acontecer e tal. Eu falei, não, tranquilo, tá tudo bem, não é isso. Não é agora, gente, tranquilo. mas fica comigo. Aí depois passou, eu vim de férias de novo aqui. Eu falei, olha, tô indo de novo, vamos conversar, atualizar aquela conversa e tal. Aí ele falou, cara, já não tô mais na Vodafone, mas te coloca em contato com a pessoa que tá lá no meu lugar, no meu antigo lugar. Perfeito, bora. Aí conversei com outra pessoa e aí já tava meio que perto da altura de acontecer. E aí foi mais ou menos um discurso muito parecido e depois ele falou, olha, vai surgir a vaga e a gente vai te avisar. A gente gostou de você e vai te avisar. Falei, ótimo. E aí eu já estava no Brasil, depois eles me ligaram, ó, abriu a vaga, a gente já está aqui, a gente vai querer marcar a entrevista contigo. Eu fiz tudo lá do Brasil. E aí, 1, 2, 3, as etapas do processo, normal. Aí depois eles me ligaram, eu lembro exatamente o dia. Eu estava em Minas Gerais, eu também era gerente de equipe já lá e viajava também. E eu estava saindo do prédio da TIM, recebi um telefonema, tipo... Ó, Eduardo, é você, a gente quer você aqui, você tá aprovado. Tipo, maravilha. Dali, eu já tinha programado a minha vida para fazer essa mudança, ou seja, já tinha vendido meu carro, já, tipo, eu morava de aluguel. Você realmente fez todos os passos que você tinha que fazer para chegar nesse resultado. E nas conversas que eu tive com ele, fico até meio arrepiado às vezes. Nas conversas que eu tive com ele, eu mostrei sempre que, cara, se você me falar hoje, amanhã eu tô aí. Minha vida tá pronta para isso. E eu já tinha a cidadania, que me ajudou muito, na verdade. Claro. Desde 10 anos de idade eu tenho cidadania portuguesa. E minha vida já estava toda pronta para isso, sabe? E o que aconteceu foi, obviamente que eu falei com ele que eu não ia sair do dia da noite porque eu tinha que fazer só o handover onde eu tava, não ia deixar a coisa... Ah, não, claro que sim e tal, não sei o quê. E aí foi assim que aconteceu. Aí quando eu cheguei aqui,
Aí, evoluindo na história. Quando eu cheguei aqui, comecei na área comercial, grandes contas, mas das grandes contas eram as menores. E fui fazendo, acho eu, um bom trabalho, porque eu fui subindo. Então, fui pegando as contas maiores e eu tinha uma área que eu queria chegar, que era a área internacional da Vodafone. Lá tá, para poder trabalhar em Londres. Eu cheguei na área internacional, crescendo, isso demorou para ir uns 4 anos. E cheguei na área internacional, e só para você ter uma ideia, eu fazia a gestão do maior cliente da Vodafone em Portugal, que era a EDP. Que é um cliente que tem presença... Porque o que é a área internacional da Vodafone? São empresas que têm presença em Portugal, sim, mas também têm presença em outros países. Sim. E aí você fazia relação com os outros países também, tudo. Tinha um representante da Vodafone naquele país para atender localmente, depois Ou seja, você existia uma estratégia global para Sim. atender aquele grupo, aquela Sim. empresa, mas localmente também tinha algumas pessoas, vocês se falavam e tal, não sei o quê. E a EDP era a maior empresa da Vodafone. A conta mais importante. A conta mais importante de Portugal, eles deram essa confiança e atribuíram a mim. Sim. Para um brasileiro que chega aqui com menos de 5 anos de empresa, sendo que lá existem pessoas com 15, 20 anos de empresa. Tipo, isso pra mim foi tipo, sabe? Mas me parece, pelo que você tem contando agora, que você preparou 4 anos para chegar nesse nível, esse patamar dentro da Vodafone, né? Você falou. Me parece que você tem isso na tua cabeça, assim, eu estou disposto a fazer os sacrifícios necessários e fazer as coisas que são importantes para serem feitas para conseguir chegar nesse lugar. Você já tinha a ideia de que você queria chegar lá, né? Sim. Quando eu cheguei na Vodafone, o que eu queria era internacional. Mas o que aconteceu? E aí entra um pouco a história da finança, da mentoria e da finança. Quando eu cheguei em Portugal, em 2018, eu já lidava com investimentos, já fazia meus próprios investimentos, já geria os investimentos do meu pai, família, ajudava alguns amigos. Eu também fiz outras formações dentro da área financeira, dentro da área de investimentos. Eu vi você ter um monte de certificações. Incrível! As pessoas sempre falam, tipo, pai, você não para de estudar, você não... E, assim, felizmente, eu acho que era uma coisa que eu sempre gostei. Meu pai, lá tá, também sempre foi um cara que me empurrou muito pra cima, me jogou muito pra cima, mas me cobrava muito também. Eu até hoje brinco isso com ele e tal. Me ajudou, é verdade, mas, pô, pai, meu pai era tipo assim, você quer chegar aqui, né? Então bora. No dia que eu chegava, ele falava, e agora? Eu, calma, pai, cheguei aqui. Deixa eu descansar. Não, pô, mas e agora, sabe? Sim. Então sempre foi assim, sempre foi assim. Um disciplinador, você chamaria ele assim, que te ensinou a ter disciplina? Sim, me ensinou a ter disciplina, não tenho dúvida nenhuma. E me fez acelerar esse crescimento. E hoje, aí lá tá aquilo que a gente falou, de ser o meu pai, a versão melhorada do meu pai, é que hoje, quando eu tiver um filho, eu vou saber comemorar mais as minhas conquistas. E eu acho que essa diferença... A geração dele também era outra, Era né? outra, completamente. Tinha aquilo muito... É. Então, voltando. Quando eu cheguei em Portugal, em 2018, eu comecei a perguntar para as pessoas como é que elas investiam o dinheiro delas. Porque eu estava chegando num novo país, queria saber, queria aprender. E não sei se você conhece essa realidade ou não, mas as pessoas aqui são muito conservadoras, as pessoas são avessas a risco, investem, ou não, a maioria não investe, a verdade é essa, e quem investe faz muito no imobiliário. Compra e venda, é o que chama do fix and flip, que é o você compra, remodela, né, depois vende, ou então compra para deixar arrendado. E eu não estava ainda com essa vontade, falei, ok, tá tudo bem. E comecei a pesquisar o mercado, comecei a estudar o mercado. Lá tá, fiz mais uma pós-graduação aqui, fiz uma outra daqui, uma instituição de São Paulo, mas a partir daqui de finanças comportamentais. E comecei a investir. Comecei a investir, olhando Portugal, Europa, mundo. E o que aconteceu foi que as mesmas pessoas que eu falei no início voltaram para mim e perguntaram, Eduardo, e agora, agora que você já sabe como investe, me conta como é que faz. Sim. E eu, naquela ótica de ajudar, tem isso, tem aquilo outro. E as pessoas curtiam. E depois vim e tal, eu falei... No início foi muito essa coisa de ajudar. Aí depois eu falei, acho que tem um mercado interessante. E aí eu comecei a formalizar com umas mentorias individuais através da mentoria.
Por isso que saiu a mentoria, que era as mentorias individuais, o Rio de Janeiro, juntou, pronto. Você sentiu a necessidade de envelopar isso em 2021. 2021, tá. Tá? E aí começou. E as pessoas gostavam, indicavam, eu não fazia, tipo, olha, eu agora... E tanto é que, se você for às minhas redes, 2021, eu não apareço. Se você for lá, é só conteúdo. Sim. Eu não apareço. Comecei a aparecer agora. E por que eu não apareço? Porque eu pensava, cara, eu tô construindo o caminho que eu quero da minha carreira, e se eu colocar a minha cara nas minhas redes, as pessoas vão falar, ué, mas isso dentro da Vodafone, meu chefe, diretor, aquela coisa corporativa, tipo, você tá querendo outra coisa e não tá se dedicando aqui, e como é que é? Eu não queria gerar esse tipo de percepção, conflito, exatamente. E assim, eu fui fazendo, a verdade é essa, fui fazendo em paralelo. Em paralelo, tal, não sei o quê. E aí, dia, senhor da Vodafone. Exato. À dia noite. À noite. Aquela dupla vida. Exato. E, obviamente, quando você tá em mais frente, você sempre sente aquela que te dá mais prazer. Você sempre sente aquela que te dá mais orgulho, que te dá mais motivação, mais propósito. É aquilo que te injeta mais energia depois do trabalho, quando você está realmente fazendo aquilo que você se sente em sintonia com o teu propósito pessoal, é um cansado diferente. E não é um esgotado, né? É aquilo que, na verdade, cansado que te motiva, te motiva, né? E eu sentia isso. E aí o que aconteceu? A área internacional da Vodafone deixou de ser tão internacional assim. Não precisa falar tão mal da Vodafone assim, não. Eu adoro a Vodafone. Eu adoro a Vodafone. A Vodafone é uma... Não, mas é mesmo, mas é mesmo. A Vodafone é uma ótima empresa para se trabalhar. A Vodafone... Eu sou cliente de Vodafone. Eu também sou cliente de Vodafone. A Vodafone é uma empresa gigante. Trata o colaborador de uma forma excelente. A nível geral de benefícios e tudo. Não tenho nada, muito pelo contrário. Quem quiser trabalhar na Vodafone, eu recomendo. Não, mas tô falando sinceramente. Tô falando sinceramente. Pra você sentiu que a vida estava te levando por um outro lado. Não, mas aí o que aconteceu? A área internacional deixou de ser tão internacional assim. Então eles criaram mais silos locais. E eu vi aquele meu objetivo mais longe. E aí eu tive que tomar uma decisão. Aí isso começou a te dar uma quebra de motivação. Né? Tipo, cheguei onde eu queria agora. Tipo, é tipo assim, pô, logo na minha vez, deixou de ser internacional, fecharam a roda gigante, Fecharam a roda gigante. Fecharam a roda gigante logo na minha vez, pô, sacanagem. E eu, tá tudo bem, continuei seguindo e tal, mas aqui foi ganhando mais força. E eu comecei a pensar, tipo, e se eu me dedicar só aqui? Só que você, imagina, eu construí uma carreira, eu tô, tipo assim, eu já era gerente no Brasil, vim pra cá, deixei de ser, tinha minha área que eu queria chegar, eu cheguei. Então, assim, é uma construção de uma carreira. É uma construção de uma identidade também. É uma construção de uma identidade. O Eduardo da Vodafone, o Eduardo dessa conta. E você vai abdicar dessa identidade para assumir, sair do armário, por assim dizer, para assumir um outro lado teu, né? E com isso vem várias outras coisas. Aquele medinho do tipo, pô, como é que vai ser, como é que não vai ser. Aí, meu pai entra mais uma vez na conversa que será que eu vou decepcionar meu pai? Do tipo, o caminho que eu construí, que ele me ajudou a construir, e ele abriu a empresa dele. Ainda vem uma outra questão, será que... E aí a gente já conversou muito sobre isso. Será que ele queria que eu trabalhasse para a empresa dele? Do tipo, e ajudasse, dar continuidade? Ele sempre me falava, e isso eu agradeço muito a ele, que segue o teu caminho. Segue o teu caminho, vai, você tá seguindo o caminho que você quer, não sei o quê. Isso, tipo, me deu mais força, sabe? Só que sempre fica naquela, será que eu vou decepcionar a pessoa que mais me incentivou, a pessoa que mais me deu força, a pessoa que é meu exemplo, minha referência? E a verdade é que eu estive no Brasil em 2024, no início, e aí eu sentei com ele, eu e ele, falou, pai, é isso. Eu tenho que tomar uma decisão. Tipo, ou eu vou seguir o caminho que eu tô seguindo, talvez está um pouco mais distante agora, ou eu vou fazer uma coisa que tem me motivado, uma coisa que tem me dado prazer, que tem me dado orgulho, propósito. Eu falei, Dado, segue teu coração. Tipo, vai, sabe? Aí, tipo, aquele medo, talvez você chega e fala, tipo, sabe, bora. Tipo,
O cara que mais me incentivou vai continuar me incentivando, sabe? Quem faz isso são, por exemplo, a ideia do passarinho, né? Fico um pouco emocionado. Mas é verdade que coisas de pais, assim, que são grandes exemplos para nós, são assim. Sim. O papel deles é muito. ensinar a voar, né? Jogar e falar, agora vai, voa você, né? E a minha mãe sempre teve por trás ali, numa componente diferente. Minha mãe sempre foi mais o dia a dia, aquela coisa mais não sei o quê. Sim. E eu digo até, na verdade, que eu sou uma junção muito, muito boa do meu pai e da minha mãe. Porque o meu pai era aquela pessoa... Que ensinava, disciplina, bora lá, chegou, próxima etapa e tal, não sei o quê. Minha mãe era aquela coisa, tipo, do dia a dia, ela que organizava festas, eventos e não sei o quê. E daí talvez isso tinha no comercial. Talvez. Nunca tinha pensado dessa forma. Meu pai sempre foi muito comercial também, um pouco na carreira dele também. Mas a verdade é que essa junção me deu um equilíbrio de uma forma que eu só fui perceber depois, que é, eu sou aquela pessoa, bora, focada, bora fazer e tal, não sei o quê, mas vocês já me conheceram um pouquinho nessa parte, mas assim, me coloca numa festa que saber curtir eu tô a vida bem, também, sou feliz né? e vou curtir a vida e vou estar com os amigos. Quem organiza eventos, isso desde o Brasil, sou eu que organizo os eventos, eu que era representante de turma, eu que juntava a turma, meus pais, a gente morava numa casa. Quem organizava a reunião da turma, eventos, era eu. Churrascos e festas. Se você for perguntar para vários amigos meus, o meu aniversário é um marco. Tipo assim, vai ter o aniversário do Eduardo. Tipo assim, o que vai acontecer esse ano, sabe? Então, acho que eu consegui juntar tudo isso. E é esse equilíbrio que me dá força ainda mais. Então, voltando agora na história. Eu saí de lado, tipo, decidido. Tipo, vou sair da Vodafone. E é assim que aconteceu. Cheguei aqui, a primeira coisa que eu reuni foi meu manager e minha diretora na época. E avisei pra eles, olha, vou sair. Porque eles também sentiram que eu não estava tão bem, porque já estava um pouco desmotivado, de perguntar, o que está acontecendo, Eduardo? Porque as decisões eu sou aquela pessoa, tipo, pra cima, aquela pessoa que vai e eu tava, tipo, de repente safe. tava mais... Isso foi por isso que, assim, a Vodafone, vou falar a minha experiência, cada um consegue falar da sua, porque eu sei que existem outras experiências lá. Mas a minha experiência foi, até nessa parte, muito boa, porque eles também entenderam. E não só entenderam, me deram força de várias formas para seguir o caminho que eu estava seguindo. E força de várias formas. Desde a minha saída, desde a minha saída, da forma como eu saí, de me indicar pessoas que iam me ajudar nesse caminho. Então, assim, me ajudaram de várias formas. Então, na minha saída da Vodafone foi quando eu comecei a me dedicar 100% à Finância. E aí, que não era Finância ainda, mas quando eu saí, eu decidi fazer um rebranding, você conhece isso melhor do que eu, da marca, do propósito, de tudo, sabe? Isso foi ano passado. E a partir daí, começou a tomar uma proporção, tipo, que nem eu imaginava que ia ser tão rápido, a verdade é essa. E aí eu comecei a ter mais propósito, comecei a me entregar 100%. E aquilo acelera o teu resultado, acelera o teu caminho de uma forma incrível. E um pouco do que nós falamos. O caminho, na verdade, não é que você já sabe qual é o caminho todo. Quando você vai dando um passo, aquele caminho vai se construindo. Ele vai abrindo. E vai abrindo. E as coisas vão se conectando. E aí você vai tendo a certeza de que você está no caminho certo. Sim. E é isso que foi acontecendo para aqueles vários exemplos que a gente falou, né? E hoje, aí fiz todo esse rebranding, tanto é que agora que eu comecei a aparecer mais nas redes, e é o caminho que eu vou seguir, e entrando nas áreas que a empresa tem hoje, eu comecei a desenvolver várias áreas, né? Eu comecei a fazer o Finância 360, que é o programa de formação, workshops e palestras nas empresas, né? Isso para os colaboradores das empresas, porque eu sempre falo numa ótica pessoal, numa ótica pessoas. Nesse caso, ou seja, a empresa me contrata para eu fazer formação para os colaboradores da empresa. Certo. Eu comecei na ótica, aí pronto, esse é o Finância 360. Aí tem o Finância for Schools. Todo mundo quando fala essa parte, pô, mas isso deveria ter nas escolas, todas as escolas, cada vez mais. E aí vem o Finância for Schools para fazer esse conteúdo nas escolas
E a gente tem conteúdo tanto para pais quanto para alunos. Legal. Porque não adianta também só fazer para o aluno, porque depois ele chega em casa ensinar o pai a fazer. E aquilo é tudo ao contrário. Engraçado que também um pouco da sua vida familiar também. É verdade. É verdade. Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. Sim, é verdade. E mais um bloquinho que se encaixou agora. Isso faz mais sentido. Um bloquinho que abriu o caminho. Bom. E então, o Finança for Schools, que é essa componente das escolas, tem a Academia Finância. Tá. E a Academia Finância são turmas abertas para o público geral. A gente vai ter a próxima até dia 15 de abril, falei com a Vivi isso agora há pouco. Mas é a próxima turma que vai ter agora dia 15 de abril. São turmas de no máximo 15 pessoas. Aquilo é um programa estruturado de 4 meses, um encontro em grupo por mês, um encontro individual por mês. Tudo bem estruturado. No encontro em grupo a gente uniformiza o conhecimento, no encontro individual a gente personaliza um plano de ação. Então a pessoa consegue construir o caminho dela com o objetivo final de ganhar autonomia nas finanças e investimentos. Muito bom. Esse é o grande objetivo, dar autonomia para a pessoa para ela seguir o caminho dela. As mentorias individuais, eu reformulei. Eu não faço mais mentoria, tipo, uma sessão. Eu criei um pack de 3 sessões estruturadas. É o mínimo, né? Para você conseguir fazer é o mínimo porque o que acontecia na mentoria? A gente fazia, a pessoa gostava, entregava o plano de ação para ela, aí depois passava, e eram pessoas que eu conhecia, né, porque eu não estava fazendo muita divulgação assim, e eu estava no dia a dia com a pessoa, e aí, como é que tá? Ah, não tá. Mas não tá por quê? Ah, porque aconteceu isso, aquilo outro na minha vida lá, e eu deixei de lado. Aí você fala, pô, mas aí você tenta ajudar de novo e tal, não sei o quê. Mas a verdade é que eu não estava transformando a vida das pessoas. Eu não estava conseguindo atingir meu objetivo. E aí eu reformulei o meu pacote, que é, no mínimo, ou seja, hoje a mentoria individual é no mínimo 3 sessões. Pronto. E aí, dentro desse ecossistema, dentro dessas áreas de atuação, eu comecei a fazer várias parcerias dentro do ecossistema financeiro, desde a parte do imobiliário, habitação. O que acontece? Eu comecei a fazer várias parcerias dentro do ecossistema financeiro. Por quê? Como eu conhecia muito bem o cliente, conhecia os objetivos do cliente, a gente definiu um plano de ação financeiro para ele, só que, um exemplo, imagina que ele queira comprar um imóvel. A gente vai definir qual o caminho. Só que eu não sou uma imobiliária. Eu não sou um intermediário de crédito. Você precisa de eu não tenho esse coisa. Eu preciso de pessoas Sim. que vão me ajudar a ajudar o meu cliente. Sim. Eu quero investir na China. Você precisa de alguém que tenha a carteira da China para... Sim. E preciso de plataformas também que vão fazer isso. Sim. O que eu falo para o cliente é, a gente traçou o caminho. Você quer que eu te ajude mais? Eu posso te ajudar. Agora, se você já tiver quem te ajude, ótimo, tá tudo bem. O importante é fazer acontecer. Tá tudo bem. E a verdade é que esse ecossistema financeiro que eu montei em parcerias, ele vai desde a parte, de novo, do imobiliário, intermediação de crédito, seguros, entra pela componente de incentivos financeiros para empresas também, entra a componente de câmbio, até porque meu cliente está em várias partes do mundo, então ele precisa jogar dinheiro de um lado para o outro, precisa transferir dinheiro de um lado para o outro, e essa empresa também ajuda. E então é esse ecossistema que eu monto para ajudar ainda mais o cliente. E aí entram outras iniciativas. Aí falando um pouco da parte do... Antes de falar dos projetos sociais, eu vou falar de outras iniciativas. Ótimo. Tem o Finança Express. O que é o Finança Express? É o Finança 360 adaptado para programas de até 30 minutos. Ah, que legal. Por quê? Porque muitas empresas começaram a pedir aquilo na hora do almoço. Ah, quero uma formação na hora do almoço. Ninguém vai falar 1h30, 2 horas na hora do almoço, que senão ninguém almoça. Então a gente adaptou e fez programas de até 30 minutos. Óbvio que vez mais dias, e a gente consegue fazer a coisa mais rápida e adaptar a disponibilidade na hora do almoço dos colaboradores. E aí vem uma outra iniciativa que é o Finança Champions. O Finança Champions é um programa específico para atletas. E a gente começou muito na ótica dos jogadores de futebol. Não sei se você gosta de futebol ou não. Gosto. Pronto. Corretamente. São Você pode imaginar que são pessoas no geral, tá? Tô falando geral. Não é 100%. Não é todo mundo que quer cacá. Eu entendo Não o que é todo você mundo quer que quer dizer. cacá.
Tá bom, que nasceu dentro de uma família mais estruturada, com privilégio e tal, não etc. sei o quê. Então, normalmente, ele vem de uma base mais humilde, ganha dinheiro muito rápido. Fala, o que eu faço com Caraca, isso? o que eu faço com isso? Dinheiro na mão, é vendaval. E aí depois, a carreira é muito curta. Sim. Depois volta, às vezes até pior do que estava. Às vezes, ok, comprou uma casinha pra mãe, comprou uma casinha pra família, tem a casa dele, mas e aí, agora? Que é o que acontece com a maior parte das pessoas que ganham na loteria, né? Que é o que acontece com a maior parte das pessoas que ganham na loteria, que acontece com a maior parte das pessoas que ganham no Big Brother. Ou seja, a pessoa que ganha dinheiro muito rápido, acaba perdendo dinheiro muito rápido. Sem conhecimento. É isso que acontece. Perfeito. Então, assim, o Financia Champions hoje, ele é um programa de educação financeira para atletas. Óbvio que eu tenho outros objetivos aqui, que é a parte de advisor, que é a parte de wealth management. Eu quero fazer gestão de patrimônio dos atletas, principalmente atletas de elite. E estou construindo esse caminho. Faz todo sentido. E estou construindo esse caminho. Hoje eu ainda não posso fazer isso, mas eu estou construindo esse caminho para chegar lá. E quando eu apresentei, veio uma pessoa, um empresário que estava lá e falou comigo: Eduardo, vai acontecer um evento de atletas em Portugal no final de maio. Eu quero que você esteja lá. E não é um evento aberto, é um evento fechado. Só pessoas que foram convidadas participam, empresários do meio, atletas. Sim. Por exemplo, já participou Rubens Barrichello. Olha. Tipo, de vários esportes, não só futebol. Ele falou que agora, acho que, talvez, né, não confirmou 100%, mas o Lewis Hamilton deve estar. Então, assim, atletas de porte que, junto com os empresários, criam novos projetos e assim que a coisa rentabiliza e a coisa funciona. Me convidou e eu vou estar lá. E sabe o que é engraçado? O evento vai acontecer exatamente no dia que meus pais chegam. Olha, que maravilha. Tipo, exatamente. Aí eu falei... Você sente muita falta da sua família aqui? Dos seus pais aqui? Eu sinto falta, claro. Não tem dúvida nenhuma. É o que eu mais sinto falta. Mas a gente está sempre falando, a gente está sempre conectado, eu busco essa força também deles. E às vezes eles vêm para cá, às vezes eu vou para lá. Agora em junho, pro casamento, eles vão estar aqui. Então a gente acaba compensando um pouco essa distância com a tecnologia que está aí hoje disponível para todo mundo. Mas eu acho que a essência deles está bem presente em você. E eu acho que mais do que eu imaginava. E acho que essa conversa está me ajudando para isso também. E você sabe que você falou uma coisa assim, eu mudei minha marca, eu saí da Vodafone, daí eu fui a Mentor Rio e agora tem a Financia. E você falou assim, eu mudei propósito. Eu vou te dizer o que eu acho. Eu acho que o seu propósito nunca mudou. E eu acho que eu vou te provar isso. Quer ver? Qual que você acha que é a maior dificuldade que as pessoas têm hoje para chegar até o resultado que elas querem em termos do que você fala de autonomia financeira? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E por que você acha que informação. acesso à informação? E por que você acha que você precisa fazer mais de uma mentoria? Pra ver eu preciso garantir que aquela pessoa vai aplicar na vida dela aquele conhecimento. Que ela vai fazer. Que ela vai fazer. Que ela vai aplicar aquilo que ela conheceu e vai ter algum tipo de disciplina. Que eu tô entendendo onde você quer chegar. Para conseguir chegar no resultado que ela precisa. Coisa que você teve na sua vida inteira, né? Sim. Coisa que seu pai ensinou, né? É verdade. Você sabe a história do... Nunca pensei isso. Você nunca pensou nisso? Nunca pensei nisso. Você conhece aquela história do marshmallow? Do estudo do marshmallow? Não. É muito boa essa história. É assim. Eles botaram umas crianças na sala e colocaram o marshmallow na frente de cada uma das crianças. Aí eles falaram assim, eu vou sair da sala e se vocês não pegarem esse marshmallow enquanto eu estiver fora, quando eu voltar, eu te dou um segundo marshmallow. Não, acho que já ouvi. Já ouviu falar? Já. Mas é isso que eu acho que é isso que você faz. Porque as crianças, tem criança que quando a pessoa saiu da sala, pegou o marshmallow na mesma hora. Eu vou implementar isso nas minhas... Coloca. Nas minhas... Nas tuas palestras. Minhas aulas no Financial for Schools. É isso. Eu vou fazer isso. Você faz essa eu nunca dinâmica. Fiz isso, imagina, eu vou entrar na sala e vou falar assim, vou botar lá e vou falar isso, e vou sair e vou voltar daqui a 3 minutos. Se eu voltar e estiver ali, eu te dou um segundo marshmallow. Muitas crianças... Grava isso que eu vou usar isso nas minhas aulas do Financial for Schools. Esse estudo é muito bacana. A maior parte das crianças... Tá registrado que ela autorizou eu fazer isso, que foi ideia dela. O estudo não é meu. O estudo não é dela, mas foi ideia dela. O estudo é meu. Esse estudo é antigo até.
E aí você via que as crianças que conseguiam ter domínio de si mesmas e entender que o sacrifício que eu faço hoje vai me dar um resultado melhor no futuro, é as que recebiam o segundo marshmallow. Sim. E mostrava ao longo da vida uma predisposição melhor para ter mais sucesso. Então, o que eu acho, pensando no que tudo que seu pai e sua mãe te ensinaram, é que eles ensinaram você nesse domínio de si mesmo, para que você pudesse ter os sacrifícios e as atitudes que são necessárias para você chegar no resultado que você gostaria, da vida que você gostaria de ter. Sim. Eu acho que é isso que você ensina para as pessoas. É verdade. Na liberdade financeira, não é? É verdade. Porque eu não falo só sobre dinheiro. Eu não falo só sobre investimento. Eu não falo só sobre números. Eu falo sobre comportamento. Eu falo sobre psicologia. Eu não sou psicólogo. Sim. Tenho a formação de finanças comportamentais, sim, mas eu não sou psicólogo, mas entra a componente da psicologia financeira, das finanças comportamentais. Então, tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Eu vou... Tirou. É. Pronto. Porque então, as coisas são todas interligadas. E eu vou te falar mais. Você sabe qual é o meu slogan? Qual? Você estudou? Mais dinheiro, menos ansiedade. Mais dinheiro, menos ansiedade. E por que tem menos ansiedade, você acha? Tem menos ansiedade exatamente pela parte comportamental. A partir do momento que a pessoa está organizada financeiramente, ou seja, está no caminho que ela quer seguir do ponto de vista financeiro, ela consegue viver o resto da vida dela mais tranquila. Quando ela está disciplinada e dominando os próprios instintos de não gastar, de se conhecer, de, sim, conhecer mais conhecimento, sim, ela vai diminuir a ansiedade e o medo do futuro. E isso aparece em várias áreas da vida da pessoa. Sim. Ou seja, no trabalho, na relação com as pessoas. A partir do momento que ela está com aquela aflição, tipo, tenho que pagar a conta X, tem a dívida Y que está me deixando aqui, tem aquele crédito que eu já não sei se eu vou conseguir mais pagar e tal. Tudo isso impacta diretamente na vida da pessoa. Não tem como desassociar uma coisa da outra. É. E aí eu vou chegar agora e vou... Lógico, você consegue estar naquele momento, num momento X específico com os seus amigos e curtir, não tô falando isso. Mas você não consegue desassociar uma coisa da outra. Olhando a longo prazo, olhando a tua vida a longo prazo. E então é isso, eu acho que o mais dinheiro, menos ansiedade é exatamente proporcionar a organização financeira para as pessoas conseguirem viver melhor. Terem a vida que elas merecem ter, que elas podem realmente ter. De novo, simplificando, como eu gosto de simplificar, é isso. É dar o conhecimento para as pessoas melhorarem as suas vidas do ponto de vista financeiro, para elas conseguirem viver uma vida mais tranquila. Mas eu acho que o método que o seu pai te ensinou, da disciplina de você fazer as coisas, não apenas conhecer, não apenas ter conhecimento e saber, mas aplicar isso no comportamento, como você falou. Um comportamento que muda para conseguir os 2 marshmallows, para conseguir os eventos de alegria, de festa, de comemoração, porque antes veio esse teu domínio que você conseguiu sobre ti mesmo, e talvez acho que é isso que você passa para os teus clientes. Sim, é verdade. E isso está dentro da nossa metodologia, que é a metodologia Papa. E eu costumo brincar que o Papa não é você ajoelhar e rezar para o Papa. É o seu pai. Foda. É o seu pai. Talvez. E você agora, quando você for... Você já é pai de várias pessoas, né? Agora tá fodeu. Putz, cara, agora desculpa. Eu vou falar um negócio. Agora você eu não pegou. sei o que eu faço, mas é que as pessoas às vezes choram comigo mesmo, é normal. Né? Agora você me pegou. Mas é verdade, porque você está sendo pai de muita gente. Eu não tava querendo... Eu não tava querendo que você me pegasse desse jeito, mas você me pegou. Putz, você está sendo pai de muita gente. É verdade. E a gente acha que as escolhas que a gente faz, assim, de nomes que aparecem na nossa cabeça, metodologia Papa. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu preciso perguntar do pai dele. Como é legal, né, você trazer para sua vida tudo que você ganhou de privilégio do seu pai, né? Puta que legal, Nunca parabéns. Tinha pensado nisso. Obrigado. Obrigado mesmo. Parabéns. Obrigado. É o domínio de si. E vou falar a tua metodologia aristotélica, porque Aristóteles fala que a liberdade tem a ver com o domínio de si, com a disciplina. Sim. Para você aplicar o bem. Olha o que você está fazendo. Seu propósito nunca mudou, sempre foi esse. E você aprendeu isso em casa.
com todo o privilégio que você teve de ter pais assim. Obrigado por me mostrar mais esse caminho. E colocar mais um tijolo na construção. Obrigado, porque eu não tinha pensado nisso mesmo. Putz. Não tinha pensado nisso mesmo. E faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas é isso, ou seja, a metodologia é você juntar componentes técnicas, financeiras e comportamentais. Aquilo é um ciclo. Em cada pilar tem uma componente técnica, financeira e comportamental. E tá tudo ligado, de novo, tá tudo conectado e acaba trabalhando isso na pessoa. De novo, não adianta falar só sobre dinheiro, não adianta falar só sobre investimentos, sem falar no lado do hábito financeiro, das crenças que a pessoa tem, do que ela carregou na vida dela até agora, como é que ela consegue se livrar, digamos assim, daquilo para trás e olhar para frente de uma forma mais tranquila, com menos ansiedade. E o quanto que ela consegue não comer o marshmallow. E o quanto ela consegue não comer o marshmallow. E o quanto ela consegue não comer o marshmallow. Yeah, é isso mesmo. E voltando agora a parte das iniciativas, só pra gente concluir essa parte. Sim, por favor. Dentro do método PAPA são essas iniciativas, é isso? Não. Tá. O método PAPA, ele é aplicado em todas as iniciativas. A metodologia PAPA, ela se aplica em tudo. Tá. E aí vem assim, voltando à questão das iniciativas. Deixa eu só enxugar meu olho que você me fodeu. Desculpa. Não, mas foi ótimo, obrigado. Pronto. Mais uma iniciativa é o Finança Sênior. O Finança Sênior é um programa específico para pessoas com mais de 60 anos. Muita gente acha que a pessoa com mais de 60 anos não tem mais tempo para construir patrimônio, fazer, e não é verdade. Não é verdade mesmo. Então, o que a gente ajuda? A gente ajuda as pessoas com mais de 60 anos, caso ela já tenha construído algum patrimônio, a gente ajuda a gerir melhor aquele patrimônio. Sim. Mas caso ela não tenha construído um patrimônio, tipo, nada, a gente ajuda a começar essa construção. Para ela utilizar aquele patrimônio ainda, sim, mas também para ela preparar e deixar aquilo para os filhos e para os netos. E tem uma componente social no Finança Sênior, que é a comunidade Finança. Basicamente, como são reuniões recorrentes, a gente cria senso de comunidade entre eles, porque a maioria das pessoas nessa idade acabam vivendo uma vida muito isolada. Isso não só Portugal, Europa, mas em vários países. Os idosos têm uma vida muito isolada. E a gente acaba ajudando nesse senso de comunidade, porque nas reuniões eles partilham conhecimento, trocam experiências, numa ótica financeira sim, mas depois aquilo expande para muita coisa. Eles se conectam, criam um networking. Lá está nossa especialista em networking aqui. Vivi. E Vivi está aqui para provar que o networking funciona. Né, Vivi? E então eles criam essa comunidade, esse senso de conexão, que depois saem dali, vão marcar um café, vão marcar qualquer coisa, um xadrez, vão marcar qualquer coisa. E isso depois eles levam para a vida. E é bacana porque geralmente quem pensa assim, acima de 60, 70, 80, às vezes os círculos vão diminuindo por coisas naturais da vida e você continua dando o grande desafio, na verdade, do Finança Sênior é a parte comportamental. Porque, como você deve imaginar, quanto mais tempo passa, é mais difícil de você quebrar crenças. Ah, sim, os sulcos mentais estão super profundos. Tipo assim, você vai falar com uma pessoa com 60, 70, né? Sobre dinheiro, fala, você quer roubar meu dinheiro, né? Calma lá, já sei. Já conheço, já vi isso. Quer roubar meu dinheiro, não quero falar contigo, não. E então você tem que quebrar é mais difícil. Você tem que quebrar isso e essa parte comportamental é mais difícil. Mas a gente está aqui para ajudar. Então, a gente vai quebrando, por isso que também não pode ser uma coisa só, é uma coisa recorrente. E aí vai dando mais conhecimento, lá está a parte do conhecimento, mais informação, mais metodologia, e aí a pessoa vai, ok, bora lá ganhando confiança. Às vezes aquela pessoa que juntou dinheiro, imagina que a pessoa tenha juntado dinheiro até aquela fase e não está rentabilizando aquele dinheiro, por medo, por ansiedade. E então a gente vai construir esse caminho para a pessoa conseguir otimizar aquilo que ela já construiu. E depois deixar aquilo para os filhos e para os netos. Claro. Que vão se beneficiar disso, por que não? Às vezes tem pessoas que, porque você herdou isso, X, aquilo.
qual o problema do filho usufruir de um patrimônio que a família construiu? Sim. E mais do que isso, e ajudar. E usar aquilo também para outras coisas, para outras frentes e tal. E você pode falar isso, mas talvez isso também toque na minha história. Porque eu não nasci em berço de ouro, não estou falando isso, mas tenho um privilégio de ter nascido numa boa família, com boa estrutura. E hoje, ao longo da minha vida, eu utilizei isso a meu favor, com todo o conhecimento, o crescimento que eu fui adquirindo, e hoje eu vou deixar isso um legado. Hoje eu vou deixar uma herança que vai para além da minha família, que vai para as pessoas. É o maior exemplo de gratidão pelo que você recebeu. Que se você fosse uma pessoa ingrata, você teria jogado essa sorte fora e não feito nada a partir disso. Mas você só construiu em cima. Né? Isso é muito bonito. Isso. E então, eu também não tinha pensado muito nessa ótica. Obrigado mais uma vez, porque colocou mais uma... Eu só estou aqui para ajudar, para você entender colocou mais um tijolinho no caminho. É porque as marcas, geralmente, elas trazem muitas coisas que vêm suas, assim, de quem é o que tá por trás delas. Eu sei que você faz isso, você é especialista nisso, e eu não sabia o quão bem você fazia isso. Obrigada. E você faz. Parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo. Não, parabéns para você, que você tenha... Nossa, muito sucesso. E finalizando, assim, agora está na parte do projeto social, que é o projeto social mesmo, que foi construído. Nós temos um projeto social que é ajudar mulheres em situação... Na verdade, assim... Em situação de vulnerabilidade. Eu não vou entrar naquele histórico. Tá bom. Tá? Não vou entrar. Não é para vocês, só entre nós. Mas pronto. Nós temos um projeto social que é ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade em relacionamentos abusivos a ter mais liberdade financeira nas suas vidas. Então, a gente dá conhecimento, dá informação para ela conseguir se libertar desse tipo de relacionamento. Muitas vezes essa mulher é dependente financeiramente do marido, por isso que se submete a esse tipo de relação. Então a gente mostra esse caminho para ela conseguir seguir o caminho que ela quiser seguir. E além disso, nós fizemos uma parceria com uma empresa de recursos humanos, a nível global, que muitas vezes essa mulher também sai do mercado de trabalho por conta desse tipo de relação. Então a gente ajuda nessa recolocação no mercado de trabalho. Perfeito. Se esse for o objetivo dela. A gente sempre faz o que a gente mostra o caminho, mas a pessoa também tem que ter esse objetivo. Claro. Lembra aquilo que você falou aqui? Eu preciso saber para chegar até lá. Não, você falou às vezes às vezes a pessoa não quer ser ajudada. De novo, eu não sou psicólogo. Então assim, mas já tenho psicólogos comigo. Parceiros. Não estão ainda diretamente nessa iniciativa, mas certeza que vão estar em algum momento. Psicólogos de trabalho. Então a gente acaba ajudando ela a seguir um caminho que ela quer seguir, de novo, mostrando um caminho numa ótica financeira, para ela ter mais liberdade, mas também ajudando, por exemplo, com essa parceria com a empresa de recursos humanos, a ela se recolocar no mercado de trabalho. A gente tem um canal facilitado de comunicação que a gente ajuda nesse processo. E isso tem sido também muito, muito gratificante no caminho que está sendo construído. A gente apresentou agora o projeto para a APAV, que é a Associação de Proteção e Apoio à Vítima. Eles gostaram. Ainda não está 100% formalizado, mas eles querem apadrinhar o projeto. Vão apadrinhar. E isso vai tomar uma proporção ainda maior. Tomara. Para ajudar mais mulheres e ajudar mais pessoas nesse caminho. E assim, completa, digamos assim, o ecossistema financia em várias frentes, os pilares principais, as outras iniciativas, os projetos sociais. E assim a gente vai ajudando cada vez mais pessoas. Um pouco mais de disciplina para você construir um futuro que você precisa, que você sonha. Sim. Na verdade, assim, a pessoa tem que ter o compromisso, a pessoa tem que ter a consistência e a pessoa tem que ter o conhecimento. A gente passa muito isso. O conhecimento a gente dá. O compromisso e a consistência a gente ensina também a pessoa a ter. De novo, olhando a ótica financeira, olhando a parte comportamental, se eu tiver o conhecimento que nós damos, o compromisso de fazer aquilo acontecer e a consistência, que é a disciplina do longo prazo para as coisas acontecerem, aquilo vai funcionar.
aquilo vai funcionar e vai resultar. Aí Então, você fala pra pessoa, faz o que teu coração mandar. Faz o que teu coração mandar. Quer me pegar de novo, né? Quer me pegar de novo. Mas tá sempre aí, em tudo que você faz. Faz o que teu coração mandar. É isso. É verdade. Sucesso pra você, querido. Obrigado. Não sei se já terminou, não. Terminamos? Acabamos? É isso? Não sei, Não sei. Acho que é isso. Não Quanto sei. tempo foi, Dan? 1 hora já foi. Uma hora? É, a gente tira Já muitas falamos coisas tudo? assim. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Boa. Obrigado. Obrigado. E Cara, é muito bom um que você faz. é um trabalho que você faz. Eu sei da questão de criar conexão